aqui. Então, vou... Estão enxergando aí o bloco de conteúdos 3? Sim. Sim. Então, a sequência aí daquilo que nós viemos trabalhando, né, algumas medidas descritivas, né, então, vou fazer uma leitura inicial aqui. Outra maneira de se resumir os dados de uma variável quantitativa, além de tabelas e gráficos, é apresentá-lo de forma com valores numéricos denominados medidas descritivas. Essas medidas, se calculadas a partir de dados populacionais, são denominados parâmetros, e se calculadas a partir de dados amostrais, são denominados estimadores ou estatísticas. Né? Então, só por nomenclatura, então, ou forma de fala, né? Às vezes, quando usamos parâmetros, significa que são dados totais. Estimadores e estatísticas, então, são feitas em cima de dados amostrais, né? Uma parte do todo. As medidas descritivas auxiliam a análise do comportamento dos dados. Tais dados são provenientes de uma população ou de uma amostra, o que exige uma notação específica para cada caso, conforme mostra a tabela. Então, aqui nós temos algumas notações específicas, né, para os parâmetros, né, que é uma população total. O número de elementos é N maiúsculo, o número dos estimadores, né, é N minúsculo. É só como questão de notação mesmo, né, para quem está escrevendo e quem está lendo aquilo que está sendo, né, a média de uma população é o Mi, ou a média de uma amostra é um X com barra em cima. Né? Então, a variância, então, é um sigma ao quadrado de uma população, o desvio padrão é o sigma, né? A variância é um S ao quadrado de uma amostra, ou o desvio padrão um S. Então, isso são notações específicas, né, de medidas descritivas que aparecem. Então, quando se está tratando de uma população, se usa essa coluna aqui dos parâmetros. Quando se está tratando com uma amostra de uma população, então se trabalha com esses elementos aqui, ou essas notações aqui, para quem está lendo, ou quem está, no caso, quem está escrevendo tem a noção, quem está lendo também, né, na verdade, né, nesse sentido. Então, a medida de posição aqui de dados não agrupados, vou começar com a média aritmética, que é a soma de todos os valores observados da variável dividida pelo número total de observações, a média para dados populacionais e amostrais, respectivamente, é dado por... E aqui segue a notação científica. O Mi, né, é igual ao somatório de xi sobre n. E aqui é a mesma coisa, só que são notações para amostra, né? A x barra representa a média aritmética, é igual ao somatório dos elementos da série, dividido por o número de elementos dessa série. Então, é isso que ele está dizendo, ó. A média aritmética populacional, né? Nesse lado aqui eu estou falando da média aritmética populacional, é isso que ele está dizendo aqui, o Mi. E o x barra é a média aritmética amostral. Então, quando eu estou falando que é esse outro aqui, só questão de notação. E a forma de calcular é a mesma, né? O somatório dos elementos que aparecem dividido por número de elementos. Só por dotação mesmo para quem está lendo, né? Somatório de todos os valores da variável, n é o número de elementos da população, n é o número de elementos da amostra. Então, por notação, média aritmética simples. Vocês fazem isso, geralmente, quando se quer saber a nota, né? Quando se fala em
nota média aritmética, né? No caso, soma todas e divide pelo número de avaliações. Né? Então, aqui, os dados a seguir, eles representam as idades de todos os 8, os 8 empregados de uma pequena empresa. Então, a notação que eu usaria, né, seria exatamente essa notação aqui do Mi igual ao somatório de xi dividido por N maiúsculo. Então, se eu fosse escrever aqui, né, o N aqui, o N maiúsculo, para calcular a média aritmética, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Então, eu tenho que o N, nesse caso aqui, por ser um total, N igual a 8. E aí eu teria que somar em cima todos esses elementos aqui, para fazer a média das idades de todos os empregados. Então, eu teria que o Mi, a média dessa população, seria... Eu vou somar... Aparece calculadora aí para vocês? Sim. Então, eu vou somar ali os 53 mais 32 mais 61 mais 27 mais 39 mais 44 mais 49 mais 57. Então, deu 362, né? Então, 362 seria o somatório de xi. Então, 362 dividido pelo número n, que é 8. Então, eu teria que a média aritmética é dividido por 8. Então, eu teria que a média aritmética é 45,25. Essa seria a média aritmética, ou Mi, né, de todos os empregados de uma pequena empresa. A média de idade é 45,25, a idade. Então, essa é, como é a amostra não, desculpe, é a população de todos, todos, então uso o Mi. E aí ele pede aqui para calcular, vou deletar tudo isso aqui. Ele pede aqui para calcular a média de uma amostra. Então, o N aqui, no caso, o N aqui é minúsculo, né? Eu estou com uma amostra de 3 elementos, preciso fazer o somatório disso aqui, né? E a média calculada aqui, de simbologia, seria essa. Então, eu teria que calcular a soma daqueles 3 ali, né? 32 mais 39 mais 57, né? 128, dividido por 3, daria uma média aritmética, né, da amostra, desculpe, vou olhar de novo que eu me esqueci, 42,67, vou arredondar, 42,67. Então, aproximadamente, uma média da amostra da mesma. Notem que eu usei as notações de cálculo de média, como é uma amostra, então eu uso x barra. Como era a população lá em cima, eu usei o Mi, né? E usei todos os elementos daquela empresa, todas as pessoas, né? Então, é isso aí. Pergunta no que eu fiz? Tranquilo? Bem simples aí. Dados agrupados, a mesma lógica lá, ó. Sem intervalo de classe, por enquanto, né? Nesse caso, as frequências são números indicados
de intensidade de cada valor da variável, elas funcionam como fatores de ponderação, o que nos leva a calcular a média aritmética ponderada para dados populacionais e amostrais, respectivamente, dada pelas fórmulas. Então, aqui a populacional segue a média aritmética ponderada, né, da forma que está agrupada, né? O Mi é para a população e o X barra é para uma amostra, né? Somatório de XI vezes FI é o elemento que apareceu e quantas vezes, esse é o produto do elemento vezes quantas vezes ele apareceu, dividido pelo número de elementos que tem nessa pesquisa. Aqui é a mesma coisa. Então, o N maiúsculo e o N minúsculo, né, para total. Então, e com o intervalo de classe, convencionamos que todos os valores de um determinado intervalo de classe conhecido com o ponto médio. Então, quando se está trabalhando com o intervalo de classe, nesse caso aqui, ó, de 0 a 10, né, eu tenho que calcular aqui o ponto médio de cada classe, né, somar os dois elementos, dividir por 2, que é a fórmula do ponto médio, para usar esse ponto médio como elemento dessa classe e multiplicar pela frequência. Então, quando eu tenho intervalo de classe, é isso que ele está dizendo. Aqui é sem intervalo de classe, e aqui eu estou falando com intervalo de classe. E todos os valores em um determinado intervalo de classe conhecido como ponto médio. Determinamos, assim, a média aritmética ponderada utilizando as fórmulas anteriores, considerando xi como ponto médio da classe. Então, eu vou fazer os dois exemplos aqui, né? Um sem intervalo de classe, que é esse primeiro aqui, e o outro com intervalo de classe. E aí, ele pede aqui no exemplo 1, a tabela a seguir fornece a distribuição de frequências do número de erros cometidos por um time de beisebol de uma faculdade em todos os 45 jogos em que esse time participou durante a temporada 2015-2016. Calcule a média aritmética, né, no caso de erros. Então, como que eu faço? Eu tenho que calcular aqui o produto deles e somar. Então, eu vou fazer isso aqui. Vou escrever aqui. Posso fazer aqui. Esse aqui é 0 vezes 11, que dá 0. Esse de baixo aqui dá 1 vezes 14, que dá 14. 2 vezes 9, dá 18. 3 vezes 7, dá 21. 4 vezes 3, 4 erros que apareceu em 3 partidas, 12. E 5 erros, 5 erros apareceu numa partida, que é igual a 5. Então, tem que somar isso aqui tudo. Fazer o somatório disso tudo, desses produtos aqui, que é o que ele fala. Somatório de todos. Vou pegar a calculadora aqui. Então, dá 0 mais 14 mais 18 mais 21 mais 12 mais 5. E dá o total aqui, 70. Então, a média aritmética, eu tenho que pegar os 70 e dividir pelo número de jogos, que é o total das frequências aqui. Somatório das frequências aqui. Então, a média, nesse caso aqui, seria 70 dividido por 45. Eu já vou dividir aqui, dividido por 45. Então, a média de erro nos jogos, né, a média de erros, porque é todos os jogos, é 1,56. Aproximadamente 1,56 erros por jogos. Então, como é a população, estou usando o Mi, né? Então,
o cálculo da média aritmética ponderada. Nesse caso, ponderada por quê? Porque ela está agrupada em tabelas em forma de frequências aqui. Ele não repete o 0 11 vezes, o 1 14 vezes. Então, nesse caso, ele está construído em forma de tabela, né, e em função da frequência. Beleza? Dúvida no que eu fiz aqui? Vão se manifestando. Não? Não adianta. É tranquilo. Essa parte aqui já, não sei se já não falei até para vocês isso, resolvendo outras coisas. No segundo exemplo, ele está com... Vou fazer a leitura, né? A tabela abaixo fornece a distribuição de frequência dos tempos gastos com transporte por dia em minutos de casa para o trabalho para todos os 25 empregados de uma empresa. Calcule a média aritmética. Então, vou usar a fórmula do Mi. São 25 empregados, o N, então, o N é igual a 25, só que tem um porém aqui. Eu tenho 4 elementos nesse intervalo aqui de classe, 9 nesse, 6 nesse, 4 nesse e 2 nesse. Eu não tenho um elemento que eu sei, então eu tenho que calcular a média aritmética aqui. Então, eu preciso calcular a média aritmética. Nesse caso aqui, eu vou calcular a média aritmética 0 mais 10 dividido por 2. O xi, no caso aqui, nessa 5, que dá 10 dividido por 2 dá 5, 30 dividido por 2 dá 15, 6 dividido por... não, depois vou multiplicar, né? 20 mais 30 dá 50, dividido por 2 dá 25. Nota que ele está subindo de 10 em 10, né? 70 dividido por 2, 35. E, por último, 90 dividido por 2, 45. Eu preciso fazer o produto desse xi pela média aqui e depois somar tudo para achar a média aritmética ponderada. Eu vou fazer aqui. Isso é 4 vezes 5, que dá 20. Depois, 9 vezes 15, dá 90 mais 45, 135. 6 vezes 25, 4 seria 100, 150. Depois, 4 vezes 35. 4 vezes 35. 4 vezes 3 dá 120, 140. E, por último, 2 vezes 45. Estou muito em cima esse 2. Vou botar mais embaixo. 2 vezes 45, que é o 90. E eu vou somar todos eles aqui para achar um resultado. Vou somar na calculadora agora, não vou gastar meu cérebro aqui. 20 mais 135 mais 150 mais 140 mais 90. Então, o somatório deu 535. Esse somatório de 535 eu tenho que dividir por esse elemento aqui, ó, que é o 25. Então, 535 dividido pela frequência total, que é 25. Pá. O termo não era, mas tudo bem. 535 dividido por 25. 21,4.
Então, a média, como era da população, deu 21,4. O que é 21,4? Na verdade, são minutos que são gastos, em média, por todos os funcionários daquela empresa, né, para se deslocar de casa para o trabalho. Então, somar todas as médias, né, pegar gasta, são 4 que gastam menos de 10 minutos, isso eu sei, mas eu não sei exatamente quanto é. Então, por isso foi usado a média daquela primeira classe. Pode ter a gente que mora ao lado da empresa, né, gasta 1 minuto, mas tem gente que mora um pouco mais longe, gasta 9. Então, ele está dentro desse... E aí, quando está apresentado dessa forma, então tu pode calcular a média, tendo essas informações, calcular usando a média de cada classe, né? Então, é claro que é isso que eu falei lá quando a gente estava construindo essas tabelas, né? Tu perde um pouco de informação, mas tu ajusta esses 25 funcionários numa tabelinha aqui com 5, né, bem tranquilo, tu faz essa... Então, a média aritmética, se fosse uma amostra de empregados, eu teria que usar, então, essa notação do X barra aqui, né? E o N minúsculo, né? Mas como era a população, então eu estou usando o Mi e o N maiúsculo, né, da mesma forma. O cálculo é a mesma forma, é só questão de notação mesmo, né? Outra informação que é importante em dados não agrupados, por exemplo, a moda, denominamos moda o valor que ocorre com maior frequência na variável de uma série de valores. Isso é tranquilo, né? Tem um exemplo aqui, ó, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 15. Né? A moda é aquilo que aparece mais vezes. Então, aqui o número 10 apareceu 3 vezes. Então, a moda nessa série aqui de dados não agrupados está o próprio elemento que aparece. E a classificação dela, se tiver uma série que não repete números, ela poderia ser, né, amodal, não tem uma moda. Se tiver 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, não tem nenhum repetido, não tem uma moda, né? Então ela classificaria-se como série amodal. Nesse exemplo aqui, ó, 3, 5, 8, 10, 12, 13, não tem um elemento que se repita, né? Por outro lado, existem séries que contêm 2 ou mais valores de concentração, na qual denominamos bimodal. Série com uma única moda, unimodal, que é no caso desse exemplo aqui, tem uma moda só, unimodal, e com mais de 2 modas é chamada multimodal. Então, por termos de classificação, essa moda praticamente, ela aparece em textos, assim, mostrando que é uma coisa que se repete mais vezes. Em dados agrupados, sem intervalo de classe, uma vez agrupados os dados, é possível determinar imediatamente a moda. Basta fixar o valor da variável de maior frequência. Então, a moda, né, no caso dessa aqui, ó, é 15, né? Porque é a média aritmética nesse caso. Mas aqui, no caso, ó, a média de erros, a moda é um erro por... É o que apareceu 14 vezes. Então, a moda dessa série aqui, a frequência maior aqui é 14, então a moda aqui é 1. Nesse caso, a moda seria 15, né? Que é a frequência que aparece mais, que é o que ele vai falar ali. Em dados agrupados, com um intervalo de classe, a classe que apresenta maior frequência é denominada classe modal. Então, a classificação, no caso aqui, quando está agrupada, então a classe modal é a segunda classe, né? A mediana. Dúvida nessa questão de moda aí? Não? Tranquilo? Eu vou indo, estou falando e como não estão, podem ficar à vontade de me interromper aí e perguntar. Estão aí ainda, né?
Então, a mediana de uma série, ou de uma pesquisa, a mediana é uma medida de posição definida como um número que se encontra no centro de uma série de números, estando esse disposto segundo uma ordem, ou seja, é um valor situado de tal forma num conjunto que separa os dois conjuntos de mesmo número de elementos. Dados não agrupados aqui, né? Dado uma série de valores, como, por exemplo, 5, 13, 10, 2, 18, 15, 6, 16 e 9. Né? O primeiro passo é a ordenação. Organizar esse rol em ordem crescente ou decrescente e saber da questão mediana nesse sentido. A mediana de uma série de elementos ímpares é o próprio elemento que divide essa série. Né? Aqui, ó, tem 4 elementos para cá e 4 elementos para cá. Então, a mediana dessa série é o 10. Né? O ponto que está dividindo. Né? Como é uma série ímpar, fica 4 elementos para um, 4 para o outro, ou fica o mesmo número de elementos e o elemento que está no centro. Depois de organizado o rol, depois de organizado os elementos, né? Quando estiver em forma de rol, e aí isso é uma definição, né? O rol já é uma série de elementos organizados, então o elemento do centro ele é a mediana dessa série. A mediana será o valor central que apresenta o mesmo número de elementos à esquerda e à direita. Portanto, a mediana é igual a 10, naquele exemplo lá que eu falei. Se, porém, a série dada tiver um número par de termos, né, então a mediana será o resultado da média aritmética entre os dois pontos centrais da série. Então, se for número par, eu tenho que calcular o ponto médio daquele centro. É isso que, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem 8 elementos. Então, se eu dividir 3 para cá e 3 para cá, esses dois elementos aqui estão no centro dessa série. Então, a mediana vai ser a média aritmética desses dois elementos. Então, eu tenho que somar 10 mais 12 e dividir por 2, a média de dois elementos. Vai ser um número 11, então, a mediana dessa série aqui. Para encontrarmos a posição do termo da mediana, ou seja, o termo do meio, basta encontrar o valor do termo da posição. Então, é só botar o número de elementos. Ó. Nesse caso aqui tinha 8, 8 mais 1 dá 9, né? 9,4,5. 4,5 está aqui. Só que não existe 4,5. Então, quando a série é par, vai dar um número quebrado. Quando é ímpar, tu dá exatamente o elemento em cima. Lembra daquele outro exemplo lá que tinha 9 elementos? 9 mais 1 dá 10, dividido por 2, é o quinto elemento, era a mediana daquela série lá. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, quinto. Ó, o quinto elemento aqui, ó. O quinto elemento, no caso, uma série com 9 elementos, 9 mais 1, a posição desse elemento, né? Dividido por 2 vai ser o elemento quinto. Então, esse é o elemento quinto, que é a mediana do elemento, dessa série. Também é tranquilo de entender, moda, mediana e média aritmética ponderada, né, em forma de classificação, né? Então, sempre que lembrar que são dados agrupados, não agrupados, né? Aqui, ó, dados não agrupados, dados agrupados tem sem intervalo de classe e com intervalo de classe também. Tem um pouquinho diferente de trabalhar isso. Tem um exercício aqui para vocês fazerem, vou deixar para vocês, posso corrigir na próxima aula, que é a tabela a seguir fornece o total de folha de pagamento de 2017, correspondente a 5 times da liga principal de beisebol. Lembrando que 5 times não é o total, então vocês podem usar, na verdade, a média, né, seria o símbolo X bar. Então, só para... deixo para vocês nesse sentido. Os dados a seguir fornecem a perda de peso em quilos de uma amostra de 5 membros de um clube de saúde no final de 2 meses da associação do clube. Ele pede para calcular a média e a mediana. Né? A média é somar e dividir
Também, como é uma amostra, né? Como é uma amostra, eu vou usar o x barra, e a mediana eu preciso organizar esse rol em ordem crescente ou decrescente, como vocês queiram, fique à vontade para calcular a mediana. Lembrando que, no caso aqui, ele não pede a moda, né? Até nem teria a moda, né? Nesse caso, seria unimodal, porque os elementos são todos distintos, né? Então, considere os conjuntos de dados a seguir, encontre em cada um e classifique quanto a moda. Então, aqui ele pede para organizar essas séries aqui, de 8 carros parados, envia por excesso de velocidade. Ele pede para organizar esse rol aqui, ou em ordem crescente e decrescente, e ver se tem moda, se é amodal, unimodal, bimodal ou multimodal. Mesmo caso aqui para esses elementos aqui, em rendas anuais do ano passado, de 5 famílias aleatórias, para organizar o rol em ordem crescente ou decrescente e definir se são só um pouquinho. Definir se eles são... Alguém está ligando para o senhor para avisar que o jogo do Inter foi adiado. Não, é que a cerca elétrica tocou aqui, a rota me ligou. É muito vento, a minha cerca Tá bem. A B eu falei, né? A C são, então, a mesma coisa. Selecionar, organizar essas séries aqui de 10 alunos em ordem crescente e decrescente e classificar se ela é amodal, unimodal, bimodal ou trimodal. É bem tranquilo. A tabela a seguir fornece a distribuição de frequência do número de pedidos recebidos a cada dia, durante os últimos 50 dias. Então, a frequência aqui é 50 dias. Né? 50 dias que foram pesquisados. Então, eu preciso número de pedidos de 10 a 12, 13 a 15, 16 a 12, 19 a 21 e a frequência. Então, ele pede para calcular a média aritmética. Então, eu preciso, como está em intervalos de classe, eu preciso achar, então, o ponto médio, multiplicar por isso aqui e achar a média aritmética. Certo? Dúvida no que eu falei? Tem mais aqui. Não? Tem mais um aqui. Os dados a seguir apresentados, então, fornecem o número de horas gastas em festas por 10 alunos de uma faculdade aleatoriamente, selecionados durante a última semana. Ele pede para calcular a média aritmética, a mediana e a moda dessa... E classificar, né? Não pede aqui, mas vamos classificar também se é unimodal, se é amodal, se é bimodal ou trimodal. Beleza? Dúvida? Conteúdo bem simples. Só depois que a gente for fazer isso aí. Como? Dúvida só depois, quando a gente for fazer isso. Não, mas é bem tranquilo. Eu vou disponibilizar a gravação para vocês depois no link do YouTube, e daí, se for o caso, vocês olhem de novo o que eu falei aqui. Mas é tranquilo. Dê uma lida no que representa cada um deles. Vou parar a apresentação aqui. Certo? Vou colocar de novo o link aí da presença. Não esqueçam aí o link da presença. Beleza? Dúvida? Tranquilo? Vou parar a gravação. Tranquilo, mas... Tranquilo.